galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Herança de Sangue da Jéssica do Nascimento. Mas antes da gente começar essa resenha, eu já peço aí para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e, claro, comentar todas as opções que eu falei aqui. Eu quero saber de vocês quais são as respostas que vocês dariam para as perguntas deste livro. Então, vamos lá? Sophie Cacciatore, eu acho que é assim que se pronuncia, é uma jovem de mais ou menos 18 anos e ela foi, de certa forma, prometida para um príncipe férico, no caso, Alan. Qual que é o problema dessa promessa? Na verdade, essa promessa vem sendo feita desde muito lá atrás, em que a sua avó e a sua mãe também eram para ter casado com ele, porque um férico não é simplesmente um ser humano, ou seja, ele vive milhões de anos e, enfim, ele acaba tendo que sobreviver a tudo isso daí. Porém, nesse meio tempo, nós temos uma luta entre caçadores humanos e féricos, e esse casamento por conveniência vem para realmente facilitar as coisas para esses três. Porém, esse procedimento não é algo muito fácil, tanto quanto se parece. Essa promessa vem de lá atrás e Sophie é aquela legítima filha de caçadores com aparentemente humanos, porém os caçadores em si, eles são humanos, porém com um poderzinho a mais, digamos assim, para matar féricos. E como ela é filha de uma caçadora, digamos assim, pessoas que têm esse sexto sentido, ela vai se mostrar totalmente proativa contra os féricos, assim como sua avó e sua mãe. Porém, diferente dessas duas, ela é um pouquinho menos ambiciosa, um pouquinho menos ativa assim. Por que eu tô falando isso, gente? Porque esses são oficialmente alguns pontos principais que essa narrativa vai evoluir. Como Sophie, ela é meio a meio, digamos assim, ela é uma híbrida e isso a gente só vai descobrir mais pra frente do livro. E ela tem, assim, um pouco também de férico porque o seu pai é um dos féricos. Então, ela ainda não conhece ele, não vamos saber quem ele é até o final do livro. Porém, o meio disso tudo é como ela vai se portar junto com os féricos e também como esse romance vai ser aflorado. Vamos começar com algumas questões bem simples de que ela é uma humana e simplesmente os féricos acham humanos pacatos, pessoas que, enfim, tá aqui só para casamento e ponto, acabou, entendeu? Não tem afeto nem nada do tipo. O Alan, em contrapartida, ele é um férico, porém, temos um ponto bem peculiar no caso dele. O que é esse ponto peculiar? Ele tem uma maldição, que até o momento ninguém sabe muito, mas faz com que ele fique com o coração muito mais gelado para qualquer proximidade e qualquer romance. E isso também a gente vai interpretar durante toda a narrativa, e não quero dar muitos spoilers aqui para você que está curioso para ler este livro. Eu vou focar realmente no principalzinho aqui dos primeiros passos dessa narrativa, mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais de como acontece todo esse início. A gente já sabe dos pontos principais, que ela é uma filha de caçadora com um férico, porém ela não sabe o pai. E ela também foi prometida devido à sua herança sanguínea, porque, enfim, né, ela é uma das filhas aí dos Cacciatore e são uma família muito problemática nesse meio todo. Tendo isso em base, vamos pôr de uma forma assim. Sophie, ela precisa estar lá na casa com Alan, tanto para o aprendizado de como é se portar como rainha, sendo que ela é totalmente diferente da sua avó e da sua mãe, que tinha alguma classe. E outra questão é, muita gente vai querer acabar com todo este casamento. Então, teremos aí outros féricos atrapalhando todo o desenvolvimento dessa narrativa. Serão féricos bem fortes e que a gente vai ficar com muito ódio de muitas pessoas. Até no começo a gente sente que pode haver um triângulo amoroso, mas a autora quebra totalmente a nossa expectativa. Por isso que eu não falo assim que existe um triângulo amoroso, porque não existe. Mas é muito bacana esse caminho que a autora está fazendo. Bem, ela vai chegar nesse reino, vai ter que aprender muita coisa, só que a Sophie,
como toda menina, toda jovem, tem aquela famosa ideia de contos de fada. Eu quero casar com meu príncipe porque eu amo ele e eu sou extremamente apaixonada por ele. Porém, o Alan não é nada do que ela imagina e ela chega a ter medo dele sim. E logo no comecinho, a gente vai sentir esse medo que ela tem. Tanto que ele é conhecido por ter um coração gelado, tanto pelo seu poder ser relacionado à água, ao gelo, quanto também por ele ser esse cara mais distante. Ele não é um rapaz muito próximo de ninguém. Por isso, essa narrativa vai permear todo esse romance aí, sendo que a Sophie tem um objetivo de tentar aquecer esse coraçãozinho, derreter esse gelinho, mas vocês só vão saber se ela consegue ou não lendo a narrativa da Jéssica. Tirando esses pontos todos que vão permear esta obra em particular, eu quero lembrar que esse livro é uma duologia, porém ainda não foi lançado seu segundo livro. O que isso implica? Se você ler o primeiro, que está disponível no Kindle Unlimited, então se você tiver, aparece lá, pega ele, que eu recomendo fortemente essa leitura. Em contrapartida, a gente não tem o segundo livro ainda, então fica aquelas expectativas super criadas, tipo, eu preciso demais da continuação, mas ainda não é possível ter. E sim, eu vou ainda dar aquela pressãozinha na autora para ver se, enfim, né, adianta um pouquinho a saída, mas eu sei que por alguns problemas ela não vai postar agora tão loguinho assim neste livro. De uma maneira geral, eu quero deixar minha opinião. O livro é muito bom, a narrativa é super legal, sim. Eu amo romances, eu amo essa pegada de mistério, porque essas 3 dúvidas que vão permear, se ela vai ficar com ele, se ela vai conseguir derreter o coração dele, quem que é seu pai e qual que é a maldição que Alan está suportando, porque ele não vai falar até praticamente o final do livro qual é essa maldição e tudo que gerou essa maldição. Então a gente vai ficar bem assim away, a gente fica muito no ponto de vista da Sophie para saber o enfim, quais que são os próximos passos que ela vai dar. E tirando tudo isso daí, o foco realmente é no romance, mas tem essas pegadas de mistério sobre família, sobre, enfim, tantas coisas que a gente vai descobrir de acordo com que a gente vai lendo. O livro ele levou 5 estrelas, porque sim, eu gostei muito, 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 muito da narrativa, mas o seu começo, pra mim, foi bem lentinho. Ou seja, até os 20, 30% do livro, eu comecei a ficar empacadinho ali um pouquinho, depois parava, porque a Sophie, no começo da narrativa, ela é muito chata. E tô sendo bem sincera quando eu digo isso, porque, gente, tá aí uma personagem chata que dá vontade de socar a cara, realmente. Mas a gente vai relevando, vai entendendo a perspectiva dela, porque não é fácil ser uma filha de caçadora e, enfim, querer arranjar o seu amor. E, enfim, é muito complicado, mas ao mesmo tempo é bonitinha a história. E eu realmente recomendo para vocês que gostam desse tipo de leitura, porque eu sei que não é para todo mundo, mas é bem bacana, vocês vão gostar, tenho certeza absoluta dessa narrativa. E fica aí a minha recomendação. Bem, espero que vocês estejam gostando desses tipos de vídeo. Eu pretendo trazer muito mais coisas aqui pro canal, já que, gente, tô finalmente conseguindo manter um vídeo por semana, então todos os vídeos serão aos sábados, às 6 horas da tarde, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!